Galera, assim, como eu falei com vocês, foi um texto que falou meu coração assim mesmo. E de cara eu imaginei, poxa Deus, isso aqui vai dar uma pregação legal, assim, isso que o Senhor está falando no meu coração. E foi no livro dos Salmos, assim. E o que eu acho interessante no livro dos Salmos é que nele a gente encontra homens justos, né, expondo coisas que aconteceram com eles, sua luta espiritual, a experiência que eles tiveram com Deus. E a gente tem uma certeza que nosso Deus não muda, o nosso Deus nunca mudou e que Ele nunca vai mudar. Então é certo também que a gente considerar que as experiências que esses caras tiveram lá no passado são paralelas, exatas, assim, a muitas das experiências que a gente tem hoje, que a gente já teve, que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Outra coisa interessante, cara, isso é muito interessante, que o modelo de aprendizado que a gente vê no livro dos Salmos é perfeito para aqueles momentos onde a gente está afadigado, onde a gente está assim, atordoado com as coisas que estão acontecendo no nosso coração, que a gente não consegue absorver o ensino, que a gente não conseguiria absorver aquele ensino assim mais direto, que às vezes estão no Novo Testamento, ou numa coisa que vem ensinando doutrina para a gente precisa, nesses momentos que a gente está afadigado, que a gente está assim, atordoado, a gente precisa ser impactado por exemplos concretos. E a gente, por meio dessa empatia com aquilo que a gente está vendo de exemplo concreto, a gente possa ser tratado por Deus. Quem aqui está em alguma célula? Todo mundo está em célula. Gente, não é isso que acontece quando você está na célula e alguém fala uma parada assim, e você, pelo exemplo da pessoa, você percebe diante dos seus olhos Deus tratando coisas no seu coração, coisas que te afligiam, e que a pessoa não criou ali uma doutrina, ela contou a experiência dela e você percebe a mão de Deus e Deus falando contigo, Deus tratando o seu coração. Isso é o livro dos Salmos. E a sensação que eu tenho ao ler esse texto que eu vou ler para vocês, estou fazendo um suspense, né? É que talvez ao longo da vida, esse salmista, ele tenha olhado para a sua vida e não tenha ficado muito satisfeito. Você já olhou para a sua vida e não ficou muito satisfeito? Tipo assim, não estou muito satisfeito com isso não. Isso aqui que eu tenho, não estou muito satisfeito, eu queria estar em um outro lugar, eu queria estar fazendo uma outra coisa. Eu acho que o salmista, ele olhou para a vida dele, esse cara que escreveu esse salmo, e não ficou muito satisfeito não. E ele ficou na dúvida assim, será que se eu fizesse as paradas de uma maneira diferente, a vida não seria muito melhor do que é agora? E ele via assim, ele olhava e via gente boa sofrendo, via gente má prosperando, ele via ele se dedicando completamente a Deus, se privando de certas coisas e passando por tribulação, enquanto que pessoas que desconsideravam deliberadamente a vontade e a direção de Deus estavam vivendo uma vida farta, próspera, tranquila e favorável, né? Então, assim, eu acho que de súbito ele ficava assim, ele acabava indeciso entre dois caminhos: viver conforme a lei do Senhor, depender dele, ou simplesmente seguir a dica da semana. Ele olhar o jornal, essa é a dica da semana. Ou viver assim, considerando completamente a vontade de Deus para qualquer coisa que ele fosse fazer, a direção que Deus queria dar para aquilo, a vontade manifesta de Deus na lei ali que ele lia, nas palavras que ele lia, no texto que ele lia. Contudo, esse mesmo texto que eu estou fazendo suspense agora, depois de muitos anos, o que eu olhei assim, e a gente consegue depreender de uma simples interpretação de texto, é que esse salmista, ao observar a vida de quem resolveu considerar a direção e a lei do Senhor, ele chega a uma conclusão. Ele observou a vida de quem seguiu a lei do Senhor, observou a vida de quem não seguiu, e ele chegou a uma conclusão. Aí ele vai e escreve esse salmo, e é o salmo que eu quero ler com vocês hoje, que é o salmo de número 1. Abre a Bíblia aí de vocês, acesse seu smartphone, deixa aberto, por favor, né? Não feche. Pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 1, que a gente vai ler ele todo. São 6 capítulos pequenos, são 6 versos pequenos, né? E a gente vai ir lendo ele, vou ler ele todo, depois a gente vai, eu vou expor ele cada versículo a versículo. Beleza? Todo mundo abriu, né? Fácil de achar, só abrir a Bíblia no meio que você vai achar aí o Salmo 1. No smartphone fica mais difícil, né? Vou ler agora. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes,
dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, como eu falei, a gente vai ler verso a verso. E aí o seguinte, galera, se você olhar o primeiro verso aí, nesse primeiro verso de cara, o verso 1 e verso 2, basicamente, a gente é apresentado a dois caminhos. Falei lá atrás que, possivelmente, né, são os dois caminhos que o salmista considerou a possibilidade de seguir ao longo da sua vida. E eu vou chamar esse caminho de o caminho mau e o caminho bom, beleza? Para facilitar o entendimento, facilitar a didática aqui, eu vou dividir esse caminho em caminho mau e caminho bom. O caminho mau, qual é a característica do caminho mau? Conselho dos ímpios, conduta dos pecadores e roda dos zombadores. Esse verso, ele tem uma ideia de progressão. Você segue, você imita e você se assenta. Ou seja, se você der ouvidos ao que não deve, logo a sua conduta vai ser igual. Em seguida, você vai ser o responsável por produzir novas pessoas que vão reproduzir esse ciclo. Entendeu? Essa é a ideia que tem nesse texto aqui. É uma ideia de progressão. Você começa aqui, daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está numa situação tão irremediável que você está produzindo outras pessoas que vão seguir o mesmo ciclo errado que você seguiu. E aí o seguinte, mas o que seria então o tal conselho dos ímpios? Ímpio é aquele que vive numa perspectiva na qual Deus não existe e ele pensa que Deus não exerce, ele vive como se Deus não exercesse influência em nada na vida dele nem na história. Mesmo algumas pessoas sendo religiosas, estando na igreja, quando suas decisões, os seus parâmetros para tomar decisão, não conferem ao Senhor toda a honra, autoridade e soberania que são devidas, ela vive como ímpio. A gente já falou isso na igreja aqui algumas vezes, a gente chama isso de ateu funcional. É a pessoa que está na igreja, mas na hora que tem um problema, ela não se volta para Deus. Na hora que ela precisa tomar uma decisão, ela não consulta a Deus. Ela diz que é de Deus, diz que é crente, mas Deus fica ali como um mero coadjuvante, de vez em quando só funcionando como o gênio da lâmpada para ela. Algumas pessoas se dizem religiosas, em outras religiões, em outras vertentes do cristianismo, e vivem assim também. Deus não exerce uma influência na vida delas, elas não consideram a influência de Deus na vida dela. Essa pessoa que vive assim, como é que ela vive? Ela olha os indicadores, ela pauta a vida delas nas evidências daquilo que ela vê. Às vezes ela observa as estatísticas para tomar decisão, ela é supersticiosa, ela tem a superstição. A gente viu aí na Copa do Mundo, essa foi a mesma camisa que ele usou quando ele fez não sei o que lá, então por causa disso vai ganhar. Então assim, não aconteceu isso. A gente vê, olha, a cueca que o Tite usou no jogo que o Brasil venceu lá atrás contra esse time aqui, então vai ganhar. A galera se pauta nessa parada. Então assim, ou vai seguir o seu coração. A gente já falou assim, olha, você tem que seguir o seu coração. Quantas vezes você já não ouviu isso? Você tem que seguir o seu coração. Então, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, a galera que segue o conselho dos ímpios, o ímpio, ele toma decisões seguindo o seu próprio coração. E, galera, assim, se ele pauta as suas decisões nisso, se você for pedir um conselho para ele, o conselho que ele vai te dar vai ser pautado nas mesmas coisas que ele pauta as decisões dele. Então, você vai receber um conselho todo torto. E é isso, é o conselho dos ímpios, assim, rápido, né, e rasteiro. Revista Capricho. Quem aqui, não sei se Revista Capricho é do tempo de vocês, eu estou denunciando minha idade aqui. Quantas meninas, eu acho que meninos também, porque eu já fiz teste de Revista Capricho, né? Aqueles testes da Revista Capricho, ela assim, responde umas perguntinhas aqui, que aí você vai saber com que roupa que você vai. Vai saber qual é o melhor namorado para você, você vai saber qual é a sua profissão. Então, assim, Revista Capricho, galera, é conselho de ímpio, beleza? Então, entrevista de especialista de economia na TV, ele fica dizendo para você assim, como que você deve usar o dinheiro, agora você deve aplicar nisso, se você seguir essa tendência aqui, você vai conseguir fazer lá, todas as pessoas que seguir esses passos aqui, eles chegaram em determinado lugar. Aqui, o salmista, nesse texto que a gente leu, ele está dizendo que feliz é o homem que não segue cegamente o conselho de gente que não considera Deus, de gente que confia no próprio braço. Ele está dizendo que feliz é quem não segue essa galera, que não segue a galera que confia no próprio braço. O salmista fala também, e aí é a parte
a parte seguinte, né, que existe a possibilidade da gente e das pessoas imitarem a conduta de pecadores. Nesse caso, isso seria aquela conduta de gente que deliberadamente faz o que é errado, sabendo que está errado, desde que leve vantagem. Beleza? Desde que leve vantagem. No Brasil, dizem as más línguas que no Brasil a gente é especialista nisso, né, de tentar levar vantagem em tudo. Lá fora, dizem que o brasileiro é especialista em tentar levar vantagem em tudo. Que isso está entranhado na gente. Para a glória de Deus não está mais. Para a glória de Deus não está mais. Então, assim, quantas pessoas a gente vê por aí fazendo o que é errado, na maior cara de pau, e nada acontece? Às vezes a gente acha assim, que a gente que está tentando fazer o certo é que é otário, né? Que é nós é que somos os bobos, né? Eles que são os espertos. Mas é isso é a conduta do pecador. Isso é a conduta dos pecadores. Alguém que faz a coisa errada deliberadamente, sabendo que é errado, desde que isso traga vantagem para ele. Você pode aplicar isso em diversas coisas na sua vida, desde o gatunete até uma mentira que você conte para uma determinada pessoa. Outra conduta infeliz citada ali pelo salmista é a roda dos zombadores. Quando eu era mais novo e eu lia esse texto aí, eu achava que a roda dos zombadores era aquela rodinha onde a galera sentava para ficar zoando, falando besteira, zoando tudo. Eu achava que era isso, que essa era a roda dos zombadores. Mas, cara, não é isso não. O salmista aqui está tratando de gente que sente prazer em depreciar e zombar do que Deus pensa sobre determinado assunto. É disso que ele está falando. Gente que faz chacota com a lei de Deus, gente que faz questão de ser contrário, na tentativa deliberada de diminuir Deus e de zombar daqueles que o seguem. A gente tem visto bastante isso, gente zombando da nossa fé, a gente tem visto isso acontecer em todo lugar, quem está na faculdade tem visto isso, a gente vê isso a gente vê os escândalos com os evangélicos, a gente vê qualquer errinho cometido por evangélico sendo enaltecido, né, mostrado, exemplificado. Você se posicionar, né, você vai ser zoado, vai ser zombado. Se você falar que você faz isso porque Deus manda você fazer, vão zombar do seu Deus. E é disso que o salmista está falando. Eu falei aqui do caminho mau. E aí tem o caminho bom. O caminho bom, qual é a característica dele? Satisfação, isso está no verso 2, ó, no verso 2 do Salmo, a característica do caminho bom, satisfação e meditação de dia e de noite na lei do Senhor. O caminho bom parece que não necessita de muita explanação, parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Aqui o salmista não está falando só em você ter grande consideração pelo Senhor, achar o Senhor muito legal, ter grande apreço pelos ensinamentos, acharem que suas palavras são de grande sabedoria. Ele está falando de satisfação. Ele está falando de satisfação. Galera, satisfação não é o satisfaction lá do Rolling Stones, não. Satisfação tem um sentido completamente mais importante. Gente, uma pessoa satisfeita, em geral, não consegue comer e beber mais nada. Já foi um rodízio? Ficou ali, você não consegue comer nem beber mais nada, você está satisfeito, não entra mais nada ali. Quando o salmista fala de satisfação, ele está afirmando que a lei do Senhor é aquilo que ele fala sobre determinado assunto, ou a direção que ele deu para determinado assunto, bastam. Não precisa você ir buscar um outro ensinamento, não precisa você ir buscar uma segunda opinião. Não dá para você fazer o seguinte, olha só, eu vou seguir a lei de Deus e vou ter um plano B aqui guardado aqui na minha bolsa, porque se der errado o que Deus mandou eu fazer, eu tenho um plano B para eu poder seguir. Não, satisfação é isso. Satisfez, acabou, não precisa de mais nada. Se Deus falou que é isso, é isso. Se Deus mandou fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Satisfação na lei do Senhor. A lei do Senhor diz isso, não vou consultar outro lugar. A lei do Senhor basta, ela me satisfaz. Mas ele fala também outra parada. Ele fala sobre meditar nessa lei de dia e de noite. Galera, a vida naquele tempo não era muito diferente do que a vida da gente hoje. A gente hoje acorda cedo, né? A maioria de nós acorda cedo, sai para fazer seus afazeres, eles também saíam, iam lutar, iam trabalhar, iam plantar, iam colher, passavam o dia, no final do dia eles chegavam em casa, imagino que eles davam aquela relaxada e iam dormir. A dica do salmista aqui é que feliz é o homem que medita nessa lei de dia e de noite, ou seja, pela manhã ele considera ela antes de sair de casa, pensa sobre que decisões precisa tomar, o que Deus espera da sua vida naquele dia, e ao longo do dia ele vai ponderando as suas decisões,
baseados na lei do Senhor. Poxa, faço isso ou faço aquilo, faço isso ou faço aquilo, o que Deus diz sobre isso, o que Deus diz sobre aquilo, e vai tomando decisões, e vai vivendo, e vai seguindo, e chega de noite, o que ele faz? Ele se avalia, será que eu consegui dar conta da lei, do que Deus manda eu fazer? Será que eu tenho algo que eu preciso corrigir para o dia seguinte? O que será que Deus ensinou ao meu coração nesse dia que eu vou aplicar para o resto da minha vida? É isso, meditar na lei de dia e de noite. E aí, galera, eu acho que a parada mais legal é que, ao observar a vida de justos, de quem seguiu o caminho bom e de quem seguiu o caminho mau, no caso, os ímpios, o salmista ele tirou algumas lições. E a sua conclusão foi essa. O capítulo 1 e o capítulo 2. Ele observou algumas coisas e chegou à conclusão, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, que existe um caminho bom e um caminho mau. Eu acredito que essas paradas que ele observou ao longo da vida para chegar a essa conclusão dão belas lições para a gente hoje, e Deus, assim, trouxe belas lições para o meu coração também. Uma delas é o seguinte, se você quiser anotar aí, lá no UP a gente manda a galera anotar tudo. O justo dá seu fruto no tempo certo. Isso tá no verso 3. Nessa hora, ele compara a vida de quem seguiu o caminho bom a uma árvore que é plantada à beira de águas correntes. É isso que está no texto. Ou seja, está sendo irrigada constantemente. Gente, pensa comigo. Uma árvore, quando ela está plantada à beira de águas correntes, imagine uma árvore plantada perto de um rio. Cara, ela precisa ter raízes profundas e firmes. Essa árvore precisa ter raízes profundas e firmes, porque em determinados momentos do ano, aquelas águas elas podem ficar turbulentas. Essas águas, elas podem ser, assim, de uma determinada forma imprevisível, violentas. Mas a palavra diz que, mesmo assim, não deixa de dar o seu fruto no tempo certo. É isso que o salmista está falando. Exatamente porque as suas raízes são fortes e as suas raízes estão firmadas no Senhor. Gente, uma outra pergunta para vocês. Vocês já viram duas árvores ocuparem o mesmo espaço? Alguém já viu? Pensa aí. Alguém já viu duas árvores assim, ocupando o mesmo espaço? Eu já vi. Duas árvores ocuparem o mesmo espaço. Eu vi. Lá em casa eu tenho, ou tinha, não sei, um jambeiro. Hoje ele está morto. Aquele jambeiro, um dia ele foi uma árvore frondosa, ele ainda tem 30 metros de altura, né? Dava jambo, muito jambo, 2 vezes ao ano. Um belo dia, o marido de uma amiga da minha esposa, que é agrônomo, estava lá em casa, ele olhou a minha árvore e falou o seguinte, ele via que estava nascendo uma árvore junto dela, a tal erva de passarinho, e ele falou assim, se você não tirar essa erva de passarinho da sua árvore, ela vai morrer. Você tirou a erva de passarinho? Nem eu. Morreu. Hoje eu tenho um monumento seco de 30 metros, descascando, de um jambo morto no meu quintal. Meus irmãos, não tem como você ser plantado no mesmo lugar que outra árvore. E vocês já entenderam que eu não estou falando de árvore, né? Não tem como você ser plantado no lugar de outra pessoa. Se você forçar essa barra, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. No mesmo verso que está escrito que essa árvore, que plantada à beira de águas correntes, que sempre irrigada, diz que dá fruto no tempo certo, diz que as suas folhas não murcham. Diz que as suas folhas não murcham. Em outras versões da Bíblia, a gente encontra a frase explicando o óbvio. Diz assim, dá o seu fruto no tempo certo. Por que isso? Porque não tem como uma árvore dar o fruto de outra árvore. Entendeu? Não tem como uma árvore dar o fruto de outra árvore. Eu imagino se uma árvore ficasse tentando dar o fruto de outra árvore. Cara, eu imagino que tal esforço levaria ela a murchar. Levaria as folhas delas a murchar. Ora, por que isso parece tão óbvio para as árvores? Mas parece, em relação às árvores, mas para a gente que é ser humano, a gente não entende isso como tão simples. Porque constantemente eu já me vi, e sei que muitos de vocês aqui também, olhando para o fruto da árvore ao lado e ficando assim, poxa, Senhor, eu queria ser uma macieira. Por que eu sou pereira? Eu sou pereira mesmo. Por que eu sou pereira? Agora a moda, Senhor, é ser mangueira. Se eu seguir aqui os 45 passos para ser uma mangueira, eu vou virar uma mangueira. Então, assim, qual a consequência disso? Cara, vai murchar, vai ficar mal, ainda vai ficar se sentindo meio perdido no meio do bosque. Né? Vai ficar ali uma árvore perdida no meio do bosque. Quantos de nós, assim, a gente já não se sentiu, lá no início, a gente já não sentiu como lá no início eu disse que o salmista pode ter se sentido, olhando para a sua própria vida e pensando assim, que você poderia estar num lugar diferente,
podia ter feito algo diferente, que mesmo se dedicando tanto, você acaba não conseguindo aquilo que você sonha. Quanto peso, quanto de tristeza, de ansiedade, de frustração a gente tem colhido e colhe ao ver que não conseguimos aquilo que a gente quer, mas que outras pessoas, que aos nossos olhos nem merecem, estão chegando lá. Quantas vezes a gente olha isso e se sente mal? A gente vê ao nosso lado, no nosso curso, na nossa empresa, ou algum conhecido, que tudo que a pessoa faz prospera, mesmo a gente olhando para a vida dele e vendo que esse cara não segue a Deus, como é que ele prospera? Mesmo às vezes, ele fazendo tudo o contrário daquilo que a gente leu no verso 2, ele faz tudo errado, ele faz tudo ao contrário da lei do Senhor, e ao final esse cara consegue dar tudo certo. Eles desconsideram a Deus, fazem as coisas erradas deliberadamente e ainda se gabam, e faz bullying com quem segue a Deus, né? Como é que esse salmista escreve um negócio desse e ele vem falar que tudo que o justo faz, tudo que aquele que segue o caminho do Senhor prospera? Esse cara deve ser louco. No mínimo, esse salmista deve estar comentando deve ter observado a vida de um crente lá de Marte, né? Porque a minha vida, né, e a sua, às vezes a gente olha para a vida da gente e fala assim, não é, Senhor, eu estou aqui servindo, tem um cara que está todo errado lá, ele está indo para frente, mas o que eu estou fazendo agora não está prosperando, não estou vendo isso aqui indo para lugar nenhum, eu não sei para onde é que eu estou indo, Senhor, eu estou meio perdido aqui, eu quero chegar lá, mas eu estou completamente longe de onde eu quero chegar. Aqui a gente esquece de uma coisa, quando a gente pensa assim, que o salmista, quando chegou àquela conclusão, foi depois de ter visto o final da história. Ele olhou o final da história para chegar a essa conclusão, porque durante a história ele foi tentado a pensar que o caminho mal pudesse ser melhor, porque senão ele nunca teria parado para pensar que existem dois caminhos. Quando a água fica turbulenta, no meio da tromba d'água, provavelmente ele pensava também, agora acabou, ano que vem não vai ter fruta, ano que vem não tem folha. Mas passava, e passa sempre passa. E a gente, quando olha, as raízes estão mais fortes. Meu irmão, Deus está fortalecendo as suas raízes em Jesus. Pode ter certeza disso, porque sua vida agora está escondida nele. Entendeu? É isso. Quando ele afirma tão objetivamente que quem se satisfaz na lei do Senhor, tudo o que faz prospera, é porque ele entendeu que quando a gente é resgatado por Jesus, não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. E Jesus é sempre vencedor, sempre. Entenda uma coisa, você é um ser único, eu sou um ser único, com personalidade única e com um plano único, feito especialmente por Deus para você. Quando você se rende a Jesus, Ele te devolve toda a sua individualidade, que o pecado tinha tirado de você. A gente, às vezes, diz que a gente está caminhando para ficar mais parecido com Jesus, a gente imagina que em determinado momento da nossa vida todo mundo vai estar igual. Muito pelo contrário, estaremos todos completamente diferentes. Vocês já viram a quantidade de árvores que há? A diversidade de frutos que há? Galera, tem uma frase no último parágrafo do livro do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que fala o seguinte: ele vai exaltar a diversidade de personalidades que existem em Deus. Ele escreve assim: quão monótona é a semelhança que iguala todos os grandes tiranos e conquistadores. Ponto e vírgula. Quão gloriosa é a diferença dos santos. Jesus resgatou você para que os planos de Deus se cumprissem na sua vida. E Deus não vai descansar enquanto Ele não tiver terminado. Deus não vai descansar enquanto Ele não tiver terminado. E sabe por que o salmista afirmou que em tudo prospera aquele que seguiu o caminho bom? Porque ele sabe que quem vive para Jesus é Deus quem passa a fazer. É Deus quem passa a fazer. Isaías, no capítulo 64:4, ele escreveu assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu, outro Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías chegou a essa conclusão, e tudo que Deus faz dá certo, sempre prospera. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Está com o seu smartphone aberto no salmo que a gente leu?
Se tiver, dá um toque para trás no seu smartphone. Tipo, no aplicativo da Bíblia, para você voltar uma folha atrás. Se você tiver com a Bíblia aberta, faz assim, ó. Volta uma folha. Olha que incrível a proximidade que essa história está dessa mesma página. A gente vai ver outra pessoa, ao fim da história, chegando a uma conclusão. Olha o que está escrito no capítulo 42, 1 e 2 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Cara, muito legal isso estar tão próximo desse texto. O plano de Deus é que você seja a cada dia. O plano de Deus é que você vá se transformando a cada dia na melhor versão de você mesmo. Esse é o plano de Deus para a sua vida. E o plano é de quem? De quem que é o plano? Galera, é de Deus. O plano é de Deus. E a gente leu agora que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Pode abrir sua Bíblia também em Jeremias 29. Se você não abrir rápido, eu vou ler. Vamos lá. Conseguiram abrir? Cheguei lá também. Ó, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Cara, é isso. Essa é a conclusão que a Bíblia chega, e esse é o plano de Deus, esse é o Deus que a gente serve, mas ainda não acabou, tem outra lição ainda. Cara, se a gente for olhar os versos 4 e 5, eu falei que ia verso a verso, né? Então vamos lá. Os versos 4 e 5, a gente chega a uma outra conclusão, que a alegria do ímpio é fake, cara, é completamente fake. Minha mãe, ela dizia o seguinte, quando eu era mais novo, e se eu parar do lado dela, ela vai dizer a mesma coisa ainda hoje. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? E ela falava uma outra parada também, assim, da alta filosofia, que era passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. Ao olhar para quem aceitou o conselho de ímpio, seguiu a conduta de pecadores e se assentou na roda de zombadores, o salmista aplica esse conselho da alta filosofia que minha mãe tem e bota todo mundo, passa o sarrafo em todo mundo e chama todo mundo de ímpio. Ele bota essa galera aqui que fez essas três coisas aqui, que vive nessas três formas aqui, pega e chama tudo de ímpio. Bota todo mundo no mesmo saco. E ao observar o final dessa galera, ele percebe que mesmo que tenha alcançado fama, dinheiro, reconhecimento, tudo que eles têm e são, foi embora como palha que o vento leva. É castelo de areia, é fake. Nunca vão estar satisfeitos, eles vão sempre querer o que não têm, sempre vão depender do elogio, da inveja do outro, sempre vão querer o que os outros possuem. A melhor versão de si mesmos nunca serão, nunca serão. Galera, vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo hoje, aí, não sei se você se atentou para isso. Cara, o exemplo do Neymar, olha eu falando do Neymar aqui de novo. Cara, que coisa triste, né? Cara, Neymar, existem dois times muito importantes assim no futebol mundial. Os dois times mais importantes do futebol mundial, pode não ser os mais ricos, mas sabe o que todo garoto que joga futebol quer jogar em um dos dois. Ou é Barcelona ou é Real Madrid. Cara, o Neymar teve proposta dos dois. Aí ele escolheu ir para o Barcelona. Porque lá estava o cara que era considerado, há alguns anos já, havia sendo considerado o melhor jogador do mundo. Neymar, jogador jovem, ia jogar com um jogador experiente. E a missão para ele foi o seguinte: Neymar, você vem para cá, você vai ser a sombra do Messi. Você vai ficar aqui fazendo com que o Messi cada vez mais seja considerado cada vez melhor. Quem lembra de Rubinho, Barrichello e Schumacher, que Rubinho tinha que pisar no freio para Schumacher passar. Neymar e Messi. Só que Neymar olha para Messi e fala assim, não quero ser a sombra desse cara não, eu quero ser o principal. Aí o que um time chega e fala assim, vou te dar mais dinheiro, vou te dar a camisa 10, vou te botar num time onde você vai ser o maioral. Você vai ser aqui, eu vou botar todo mundo para te servir, porque eles vão te fazer o melhor do mundo. Ele vai para esse time, as paradas dão errado, ele se machuca, não consegue jogar, faz inimizade com os caras, fica num clima chato pra caramba, aí vai para a Copa, e aí contratam um menino novinho para ser coadjuvante dele, para poder ficar servindo ele, e agora esse menino que ia ser coadjuvante do Neymar, está na final da Copa,
e se ele arrebentar no jogo de domingo, ele pode ser considerado o melhor jogador do ano. O cara que era o Neymar no time do PSG, né? Era o Neymar, no PSG era o que o Neymar era para o Messi. Cara, o que é o desejo do homem? Então, assim, deixando o Neymar de lado, o salmista, ao falar dos ímpios, ele afirma que eles não vão ter o mais importante, que é poder desfrutar eternamente da presença de Deus. Cara, só por isso a gente já devia seguir o caminho bom. Só pela certeza de que a gente vai desfrutar eternamente da presença de Deus, já valeria a pena a gente seguir o caminho bom. E aí no verso 6, cara, tem uma outra parada muito maneira, que diz que o caminho que assim, a gente pode chegar e perceber que o caminho do justo não segue tendência do mundo. O caminho do justo, ele não segue a mesma tendência do mundo. Se você seguir os 45 passos para o sucesso que o mundo te propõe, né? E se o ímpio seguir os mesmos passos, há uma grande tendência de que o ímpio chegue nisso que você pensou que era sucesso. Mas que você não chegue. Graças a Deus por isso. Porque ali está escrito que quem aprova o caminho do justo é Deus. Não adianta, se fizermos tudo igual, não temos a garantia de que a gente vai chegar lá se Deus não quiser que a gente chegue. E seja lá onde lá for. Entendeu? Esse aprova que está escrito aí, se você clicar na nota explicativa que está aí, ele vai estar traduzido também, como conhece ou cuida. Deus não cuida só do resultado da sua vida, mas Ele cuida do caminho. Todo o seu caminho vai ser usado para a glória dEle, e todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o bem de quem ama a Deus. Por isso que a gente que faz coisa errada, por isso a gente vê gente que faz coisa errada, obter um sucesso aparente, vivendo aparentemente sem problemas, né? Enquanto a gente às vezes olha o justo padecendo. Existe um salmo que é o Salmo 73, que você vai olhar, se você parar para ler com calma, você vai ver que essa crise, teve um outro salmista que teve também, Salmo 73, quando você estiver em casa assim triste, olhando para uma pessoa prosperando, sendo ímpio e você tentando fazer as coisas não dando certo, leia o Salmo 73, teve um salmista que teve essa mesma crise que você. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que Deus pode todas as coisas, e Ele não depende das suas escolhas, de que as suas escolhas tivessem sido diferentes, para levar você aonde Ele quer te levar. E isso vale para tudo, vale para casamento, vale para namoro, vale para a vida profissional. O que ocorre é que nós queremos, geralmente, seguir as tendências do mundo. A moda agora é ser economista, não agora, mas em 2013 e 2016 todo mundo queria ser economista, eu inclusive, eu estava fazendo a faculdade e queria ser economista. Entre 98 e 2001, a moda, todo mundo queria ser jornalista, eu inclusive, eu estava fazendo, mas acabei fazendo história, no meio da faculdade eu queria trocar para jornalismo. Nos últimos anos, todos queriam ser engenheiros, muitos são engenheiros porque a moda era ser engenheiro. Galera, hoje em dia todo mundo quer ser jogador de LOL, quer ser youtuber. A moda agora é ser jogador de LOL e ser youtuber. Cara, olha esse exemplo bíblico, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Vocês abram se quiser, na hora que eu começar a contar a história, vocês vão entender a história de cara. A história é o seguinte, desafinei feio aqui, hein? A história é o seguinte, fim de tarde, uma galera com fome, mercado fechado, todo mundo duro, todo mundo sem dinheiro. Jesus chega e fala para os seus discípulos, como é que a gente vai comprar pão para essa galera toda aqui? Mas ele fez isso para ensinar para os seus discípulos uma lição. Ele já tinha um plano em mente, isso está registrado na Bíblia, ó, ele já tinha em mente o que ele iria fazer, Jesus já tinha um plano. Filipinho, que naquela época já era bom de conta, chegou assim, Senhor, 200 denários não vão ser suficientes. Provavelmente Filipinho sentou lá, fez uma continha lá no pergaminho e viu assim, pô, Senhor, 200 denários não vão ser suficientes. O que Filipe, no texto do texto bíblico aí, ele fez? Ele apresentou para Jesus a lógica do mundo. Ora, para comer tem que comprar. Para comprar precisa de dinheiro. Fez uma conta lá no pergaminho e chegou à conclusão, cara, 200 denários não dá para comprar comida para essa galera toda. Aí me aparece Pedro, que chega com um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, e fala assim, está aqui, Senhor, tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Ó, Senhor, está aqui, mas isso aqui não dá para nada. O que é isso para toda essa gente? Mas o rapaz, naquele dia, ele entregou o que ele tinha para Jesus.
Aos olhos de Pedro, aquilo ali não era nada, não ia dar para nada. Filipinho fez a conta e chegou e viu, cara, nem se a gente conseguisse 200 denários, a gente ia conseguir comprar. Mas o rapaz entregou tudo para Jesus. E aqui eu não consigo esquecer do baiano dizendo, cara, teve McFish para todo mundo. Teve McFish para todo mundo e ainda sobrou. Jesus, queridos, Jesus pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. De uma hora para outra, sem explicação, sem referência anterior, Ele tira você de onde você está e Ele coloca você onde Ele quer. E da forma completamente ilógica, contrariando todas as possibilidades, as estatísticas e as previsões do mundo. Se está difícil, você pode continuar confiando em Deus. Ele não precisa que você tivesse tomado uma decisão anterior, diferente da que você tomou agora, para poder transformar a sua vida. Você não é sua faculdade, você não é a sua escola, você não é o seu esforço pessoal. Você é aquilo que Deus quer que você seja, você vai ser aquilo que Deus quer que você seja, se você deixar sua vida na mão deles, deixar Ele tomar conta disso. Seu esforço pessoal ou seu desleixo pessoal vai glorificar ou não a Deus, né? Respectivamente. Mas de modo algum vai obrigar Deus a te dar o que você quer. Deus não tem filho mimado. Deus é Deus, Ele faz o que quer, a hora que quer e da maneira que quer. Mas sabe qual é o melhor disso tudo? É que Ele te ama. É que Ele te ama como ninguém mais te ama. Ele te ama como ninguém mais te ama. Esse é o Deus todo-poderoso, todo-amoroso, que cuida do caminho do justo. Nunca ouvi menção de alguém que tenha entregado toda a sua vida para Jesus e tenha se deleitado ou vivido satisfeito na lei do Senhor, que ao final da sua vida tenha olhado para trás e falado assim, cara, não valeu a pena, eu devia ter feito tudo diferente, não valeu a pena seguir o Senhor. A gente tem exemplos do contrário. Hoje eu tive que pedir ajuda a Fabrício e a Clovinho, porque eu não sabia quem é que tinha falado isso. O reverendo Antônio Elias, quando, no final da sua vida, assim, já velhinho, perguntaram para ele, você teria feito alguma coisa diferente? Aí ele disse assim, olha, eu teria orado mais. Aí o George Miller, quando perguntaram a mesma coisa para ele, falou assim, eu teria lido mais a Bíblia. Cara, os caras são exemplos de fé. E ao final da vida ele falou assim, não, acho que eu devia ter curtido mais, eu devia ter feito outra coisa, eu teria que ter tomado a decisão completamente diferente, porque isso aqui, ter seguido o caminho junto com Deus, foi a coisa mais errada que eu fiz da minha vida. Não existe menção, nem referência de gente que tenha pensado assim. Quem olha para o final da vida de Jó, quem é que já teve a oportunidade de ler o livro de Jó? Tem como você dizer que Jó não teve uma vida de sucesso? Cara, mas se você abrir o livro de Jó no meio da história, é árvore tomando trombada do rio o tempo todo. É árvore tomando trombada do rio o tempo todo. E essa noite aqui, cara, eu vim aqui para que Deus pudesse falar o meu coração, porque eu preciso muito ouvir isso, e pudesse falar o seu coração também, que só parece que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida, só parece. A gente está no meio do caminho, ainda. A gente tem um final de história declarado. A gente deve se apegar ao final da nossa história que está declarado. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente sabe que o final da nossa história com Deus, ele já está declarado na Bíblia. E essa é a conclusão que o salmista chegou. Como somos felizes por estarmos no caminho, que é o único caminho que vale a pena. Como somos felizes por estarmos no único caminho, que é o caminho que vale a pena, e esse caminho é Jesus. Para terminar, em Lucas 12, 32, Jesus, ele afirma o seguinte, que esse Pai todo amoroso, em quem a gente deposita nele a nossa confiança, ele diz que esse Pai, que foi do agrado do Pai, nos dá o reino. Jesus dá essa certeza para a gente, olha só, foi do agrado do Pai te dar o reino. O que mais a gente pode querer? Senão a alegria de saber que a gente é cordeiro com Jesus no reino de Deus. A gente é cordeiro com Jesus do reino de Deus. O que mais a gente pode querer? Uma única aplicação. Galera, pelo exemplo da galera que já viveu, o exemplo que a gente vê na Bíblia, vale a pena seguir pelo caminho bom. Vale a pena persistir no caminho bom. Vale a pena, com certeza, vale a pena. Se você está só no meio do caminho, você está no meio da história, o final da tua história é Deus quem sabe. Deus tem algo específico para a vida de vocês, não adianta a gente querer ser igual a outra pessoa, tentar querer aquilo que a outra pessoa quer, aquilo que a outra pessoa tem. Deus tem algo específico para você, Ele não depende das suas escolhas para resolver. Dá um exemplo rápido.
assim, eu fiz faculdade de História e hoje trabalho com RH. Quando eu olho para as perspectivas assim, da minha formação, eu não consigo acreditar que eu consegui trabalhar onde eu trabalho fazendo o que eu faço. E eu também não consigo hoje imaginar que se eu perder o emprego, eu vou conseguir um outro emprego. Porque se eu olho para o meu currículo não é o padrão que o mundo exige, entendeu? Para poder assumir a posição que hoje eu tenho. Cara, mas o meu Deus é o Deus que pode todas as coisas. Ele não depende das escolhas que eu fiz para poder chegar e resolver a situação, porque quem cuida do meu caminho, quem cuida do meu futuro, quem cuida dos resultados da minha vida é o meu Deus. E onde Ele quiser que eu esteja, eu vou estar, e onde Ele quiser que você esteja, Ele vai estar. Então, assim, não vale a pena tomar decisões com base em olhar a vida dos outros, em como que os resultados que as pessoas estão tendo. Deus tem um resultado específico para você, tem um resultado específico para mim, tem um plano específico para a sua vida, e Ele não vai desistir de cumprir isso, e você só vai ser feliz realmente se você for a melhor versão de você mesmo. E se você for exatamente, você estiver no lugar que Deus quer que você esteja. Isso é a alegria que o Senhor disponibiliza para a gente. Galera, vamos baixar a cabeça, vamos orar. Santo Deus, que Deus maravilhoso é o Senhor. Por favor, Senhor, enche o nosso coração de confiança em Ti. Coloca no nosso coração a certeza, Senhor, de que vale a pena, de que a gente está no caminho certo, Senhor, e que os Teus planos não podem ser frustrados, Senhor. A gente quer confiar em Ti mais e mais, Senhor. Enche o nosso coração dessa certeza de que o Senhor é por nós, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor é quem cuida do nosso caminho, Senhor. Por favor, que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos, que a gente possa entregar todo o nosso caminho nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor cuide dele de verdade, em nome de Jesus. Amém.